Olá pessoal, antes de tudo eu agradeço pelo convite de estar falando com vocês, né, nesta AgroTeams 100% digital, em virtude dessa pandemia de Covid. Eu sou Marco Cioli, eu sou zootecnista, especialista em educação ambiental e sustentabilidade. Professor no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, o IFAM. E atualmente faço mestrado em Rede Nacional para o Ensino das Ciências Ambientais na UFAM, um programa denominado Proficiamb, sob a orientação do professor Dr. Nelito Marques, entomólogo. A nossa experiência, né, com as abelhas aqui no Amazonas está sobretudo em área de pesquisa. Nós estamos trabalhando, né, fazendo mapeamento da flora, ou seja, estamos mapeando que tipo de florada essas espécies estão visitando aqui no município de Coari, que fica localizado a 300 quilômetros da capital do Amazonas, Manaus. Então, como a gente já participou das outras versões da AgroTeams, quando a gente estava aí do outro lado da trincheira, na parte da organização, pela Secretaria de Agricultura e Pecuária, SEAGRO, a gente teve a oportunidade de conhecer o público que visita a AgroTeams. Então, partindo desse pressuposto, né, que conhecendo o público da AgroTeams, a gente sabe que é um público bastante heterogêneo, onde nós vamos ter professores, alunos, técnicos, produtores, meliponicultores, apicultores e a comunidade em geral. Então, a nossa conversa hoje aqui, ela vai tentar atender, né, o anseio de todo participante. A gente sabe que a AgroTeams é a maior feira da região norte e tem uma demanda muito grande do público. Então, a gente vai tentar conversando aqui ao longo dessa palestra, uma conversa que todos possam estar acompanhando. Claro que uma hora é um pouco mais técnica, mas a gente vai tentar resumir bem essa parte. Então vamos lá. Pessoal, quando a gente, né, propôs a nossa palestra Abelhas Nativas, Riqueza Brasileira a ser Preservada, é importante a gente destacar que o primeiro conceito que vem na nossa mente é o conceito do capital, né? O capital de riqueza, de dinheiro. Que riquezas a gente vai logo pensar logo em dinheiro. Isso não está errado, não. Está certo. A nossa economia é uma economia de mercado, então ela está baseada no capital. Tá? Então, quando a gente pensa que as abelhas nativas como riquezas a ser preservada, o primeiro pensamento que vem à nossa mente é o capital. Como é que esses animais podem ser uma receita, né, gerar renda para a gente. E isso é através do mel, através de fármacos, né, através de aluguel de comércio, mas esse não é o tema central da nossa palestra. Né? Aí seria um tema para outra palestra. Então, quando a gente pensa em capital, né, isso não está errado, é importante também. Porém, pessoal, esse conceito só de capital, de desenvolvimento à base do dinheiro, do lucro, né, ele vem sendo muito questionado. Tá? Esse modelo econômico de desenvolvimento ele vem sendo muito questionado. A partir dos anos 90, com a Rio 92, né, onde a ONU fez sua primeira conferência sobre o meio ambiente e desenvolvimento, propôs-se um documento que questionou esses modelos
esse modelo baseado exclusivamente no capital. E aí, após a Rio 2020, a Rio 92, né, foi criado a Agenda 21, que é outro documento onde 179 países assinaram esse documento, né, propondo novos modelos de desenvolvimento. E aí entra o modelo de desenvolvimento sustentável, esse novo conceito de desenvolvimento sustentável, que trata o desenvolvimento não só baseado na economia, no lucro, no dinheiro, né, a partir de outro pressuposto, a partir da preservação, da conservação das espécies. Então, embalado com essa Agenda 21, a ONU, em 2015, ela criou a Agenda 2030. Ou seja, é que no ano de 2030, né, para a gente chegar em desenvolvimento sustentável, vai ter que cumprir 17 objetivos. Tá? Eu não vou estar falando aqui de um por um, porque não é objetivo dessa palestra, mas é bom que todos tenham acesso depois o que são esses 17 desenvolvimento sustentável, os ODS, né? Que ele vai desde a erradicação da pobreza até preservação das espécies terrestre e aquática e o consumo consciente, cidade sustentável. Então é importante a gente conhecer esses marcos históricos para estar falando de riqueza, né? Riquezas e preservação desses insetos. Dia 20 agora, né? Dia 20, nós passamos pela comemoração, eu não sei se todos sabem, mas dia 20 de maio é comemorado o Dia Internacional das Abelhas. Apesar de ser um momento festivo, tá? Em 2019, a ONU ela publicou um manifesto, né, que as abelhas, né, os agentes polinizadores, eles vêm morrendo, tá? Eles vêm desaparecendo. Aí você podia me perguntar, professor, e qual que é o impacto no desaparecimento desses agentes polinizadores, sobretudo as abelhas? Porque quando a gente vai tratar de polinização, mais para frente, na nossa palestra, a gente vai ver que 75%, né, de todos esses agentes polinizadores vai ser produzido pelas abelhas. Então, as abelhas que vão estar polinizando. Então, isso é um ganho que não tem preço, o custo, né? O custo desse ambiental não tem preço. Então, a gente tem que ficar... são outros valores de desenvolvimento que eles são incalculáveis para a produção de alimento e até para a própria manutenção da nossa espécie. Bom? Então, um pouquinho de história das abelhas. Pessoal, as abelhas, eu digo que hoje as abelhas são os insetos que talvez têm sido mais estudados, tá? A atividade com as abelhas, ela é milenar. Os povos egípcios, eles já trabalhavam com as abelhas, né? Eles já usavam esses insetos, sobretudo na coleta do mel. Só que nessa época, não todas as pessoas tinham acesso ao mel. Era só os reis e alguns grandes guerreiros. Então, a grande produtora de mel, né, a espécie mais criada, né, o grupo mais criado, e aí vamos tratar um pouco aqui de filogenia, né, um pouco da filogenia genética das abelhas. Nós vamos tratar aqui de dois grandes grupos, tá? O grupo da Apínia, que é essa abelha com ferrão que nós conhecemos. É importante ressaltar que esse grupo, né, que pertence às espécies Apis mellifera, ela não é brasileira, ela não é nativa. Elas são conhecidas como as abelhas africanizadas, que é uma mistura de abelha europeia com abelhas africanizadas.
e aí chegaram no nosso país, né? E teve uma disseminação. Só que se tratando de abelha, pessoal, é um universo muito grande, tá? Nós temos, estima-se aí, mais de 20 mil espécies, tá bom? Então, essa abelha mais produtora de mel é a Apis mellifera, né? Não é uma abelha nativa. E nós temos outro grupo, que é o grupo das Meliponidae. Esse grupo, tanto o grupo da Apine, que é a abelha com ferrão, como o grupo da Meliponidae, que é o grupo das abelhas sem ferrão ou abelhas nativas, são abelhas que elas têm um comportamento social. Elas têm um hábito social em viver em sociedade. Tá bom? Então é importante que nós tenhamos esse conceito também. E aí, trabalhando as abelhas sem ferrão ou as abelhas nativas, essas abelhas sem ferrão ou abelhas nativas, essas sim, a grande maioria é brasileira. Tá? Nós temos um universo aí de mais de 500 espécies, tá bom? Estima-se que 300 a 400 espécies ela vive no Brasil, sobretudo na Amazônia. É por isso que a Amazônia ela é conhecida como o berço mundial das abelhas sem ferrão. Então, as abelhas sem ferrão, assim como a abelha com ferrão, ela tem um papel importantíssimo na dispersão, na polinização de árvores nativas e na polinização agrícola. Nós vamos tratar na nossa palestra aqui da polinização agrícola, para não ficar muito longo. Mas aí depois a gente pode estar tratando em outra oportunidade da polinização nativa. Então, as abelhas sem ferrão, ela pertence a um grupo de Meliponidae, né? É um grupo muito grande, que tem aí mais de 500 espécies, e o Brasil abriga a maioria dessas espécies, só que essas espécies, elas abrigam, né, a toda a região tropical e subtropical do globo, ou seja, elas não são exclusivas do Brasil. Só que a grande maioria se encontra aqui no nosso país, sobretudo na Amazônia. E essas abelhas, ela possui uma variedade muito grande. Como eu tinha falado, mais de 500 espécies. Nós temos abelhas maiores, menores, né? Abelha solitária, por exemplo, a abelha que faz a polinização do maracujá. Temos abelhas que vivem em colônia. Então, a diversidade é muito grande desses insetos. Tá bom? Então, vamos lá. A importância desses insetos para a manutenção, né, da biodiversidade e, sobretudo, na produção de alimentos. Quando nós se tratarmos de polinização, é importante a gente estudar um pouco da filogenia botânica, tá? Para a gente começar a entender um pouquinho o que é a polinização. Então, pela filogenética botânica, nós vamos ter aí 4 grupos principais de vegetais, que é o grupo das briófitas, pteridófitas, angiospermas e angiospermas, tá? Desculpa, gimnospermas e angiospermas. Então, para a polinização, o grupo mais importante de vegetal, que necessita de um agente polinizador, tá? São as angiospermas, conhecidas como vegetais superiores, ou fanerógamas, né? Que são um vegetal que ele tem o aparelho reprodutor completo, que está na flor, tá? Então, a flor, pessoal, da angiospermas, né, que é uma planta completa, que ela vai ter todo o seu órgão reprodutivo, que é a flor, ela tem na sua flor a parte masculina e a parte feminina. A parte masculina é o estame, onde está localizado o grão de pólen, e o estigma é a parte feminina. Então, para a gente entender o que é a polinização,
tá? O grão de pólen que está localizado lá no estame, ele precisa adentrar, né? Adentrar lá no estigma, no ovário, e gerar o fruto. Algumas culturas, né, através do processo de melhoramento, ele consegue fazer essa polinização, que o grão de pólen chegue lá dentro do ovário e produzir a semente e aí gerar o fruto, num processo chamado de autopolinização. Os vegetais que fazem autopolinização, eles não precisam necessariamente de um agente polinizador. Por exemplo, a soja, falando aí de agropecuária. A soja, ela faz a autopolinização, porém ela não precisa de um agente polinizador. Para quê? Para que faça a produção da semente e o fruto. Só que trabalhos recentes, né, já confirmaram que mesmo o vegetal fazendo a autopolinização, ele é beneficiado com a polinização cruzada. É onde aqui a abelha, né, sobretudo a abelha, mas não é só a abelha que faz a polinização. Existem outros animais. Mas eu falei para vocês que mais de 70%, né, de toda a polinização é feita pelas abelhas. Então, mesmo a soja, tá, que é um que faz a polinização, a autopolinização, ela quando ela tem uma polinização cruzada, onde a abelha vai lá visitar a flor e consegue fazer a polinização, ela tem um ganho muito grande em termos de produtividade e em termos de tamanho de fruto. Então é importante a gente conhecer esse detalhe também. Tá? Então é importante a gente conhecer a polinização cruzada e a autopolinização. Né? Na polinização cruzada, onde a abelha ela pega o grão de pólen, na busca do grão de pólen, né? E como é que a abelha é atraída até a flor? O vegetal superior, né, angiospermas, ele produz uma substância na flor chamada néctar. É uma substância açucarada, né, com um odor agradável. Ela atrai a abelha através do néctar. Esse néctar e o grão de pólen, né, é rico em proteína e vitaminas, e a partir desse alimento natural da flor, a abelha captura o grão de pólen e o néctar, leva para a colônia e estoca na forma de alimento ou na forma do próprio grão de pólen. Então é importante a gente conhecer esse processo. Então, na polinização cruzada, né, por exemplo, a cultura, na polinização agrícola, o morango, né, que é polinizado por uma abelhinha que a maioria vai conhecer, né, que é a jataí, que é uma trigona, é importante lembrar também que é uma trigona. Quando o vegetal tem acesso a essa polinização, o fruto tem um ganho muito grande na questão do aspecto, da aparência do fruto, né, do morango. Fica um fruto um formato mais bonito, né? E não só isso. Pesquisas vêm mostrando que quando o morango ele é polinizado, ele tem uma vida útil de prateleira até de 12 horas a mais. Como assim, professor? Porque a planta, quando o fruto é polinizado, ela inverte mais no fruto, né? Então fica um fruto mais bonito. Então até a vida útil dele demora mais. Tá? Então o aspecto do morango fica um fruto mais bonito, né? Isso aí é um benefício da polinização. Outra cultura beneficiada pela polinização é a cultura do quiabo. Tá? O quiabo, quando ele é mal polinizado, tá? Você percebe isso claramente. Você pode fazer essa experiência. Você pode ir numa feira ou no mercado, quando você pegar o quiabo que ele é tortinho, que ele não se desenvolveu muito, se você pegar e abrir o fruto, né,
pegar e abrir o quiabo, você vai ver que ele não foi, que ele vai ter pouca semente. Então, se o lado que ele tem pouca semente, ele tende a envergar mais. Então, a qualidade do fruto diminui. Claro que existem outros fatores, né? Claro que existem outros fatores, mas um fator principal é a questão da polinização. Então, na aparência do fruto, ele é importantíssimo também, tá? Outro exemplo também é na cultura do melão. O melão, como ele tem várias flores, várias sementes, ele precisa ser visitado muito, muito visitado pelas abelhas. A cultura, o melão, quando ele não é bem polinizado, ele vai ter uma diferença no tamanho do fruto significativamente. Então, a pessoa, o produtor, ele perde pelo o peso do fruto, né, e pela qualidade do fruto. Já tem estudos, né, demonstrando que até a questão do paladar, o fruto, quando ele é mais polinizado, ele é mais doce, né? Então, isso também é outro ganho para o produtor. A cultura do açaí também, né? O açaí, quando ele é mal polinizado, a quantidade de fruto diminui significativamente, uma redução muito, muito grande na questão do tamanho do fruto. E aí eu poderia citar outros exemplos, por exemplo, a cultura do cupuaçu, e essa é preocupante porque o cupu, ele tem trabalhos já afirmando que ele é exclusivo, né, das abelhas sem ferrão. É uma abelha menor que ela vai fazer a polinização do cupu. Então, se essa abelhinha desaparecer, né, quem gosta aí do sorvete de cupu, quem gosta aí do doce de cupu, né? Então, isso aí vai acabar. Não só o cupu, né? Então, se o desaparecimento desses insetos acabar, e outros estudos vêm afirmando que está tendo uma redução, né, a própria sobrevivência da humanidade ela está em perigo também. Então, as abelhas sem ferrão, né, as abelhas nativas, ela tem uma importância econômica muito grande na produção de mel, na produção de farmácia, mas o ganho ambiental é incalculável. Tá? Ele não tem preço. Tá? Então, pessoal, para não ficar muito, muito longo a nossa conversa, nós vamos estar parando por aqui, tá bom? Eu vou, meu contato, a médica veterinária da SEAGRO, a Érica Jardim, ela tem, vocês podem estar entrando em contato com ela na SEAGRO, que ela pode estar disponibilizando. Então, a atividade da meliponicultura, que é a atividade da criação de abelhas sem ferrão, ela é extremamente estratégica, tá? Para a questão de preservação e conservação e para a questão econômica também. Você pode estar falando, professor, mas a atividade da meliponicultura ainda tem a questão da lei ambiental, não consigo tirar nota fiscal com o meu produto. Realmente é uma atividade muito nova. E como é uma atividade muito nova, ela não está com a cadeia ainda totalmente fechada, né? Ainda tem alguns entraves, mas tem muita gente já trabalhando, pesquisando. Então, uma dica que eu diria para agrotins é que invista na meliponicultura, que é abelhas sem ferrão. E aí, só para título de curiosidade, a abelha com ferrão, o nome da atividade é apicultura. Tá bem, pessoal? Um abraço a todos e até a próxima.